E aí, pessoal, beleza? Hoje são 9/5, né? De 2023. Eu acabei de atender duas senhoras, né? E eu tava conversando com elas a respeito, né, de Deus. Começamos a falar sobre Deus. Ela é de um interior, de uma cidadezinha, né? E tem parentes aqui no corredor da Vitória, estava vindo se tratar. E aí começamos a falar desse ser misericordioso, desse ser maravilhoso que é o Eterno Pai lá de cima. E eu disse para ela que eu não faço grandes orações. Ela me perguntou se eu congregava, né? Porque ela congrega numa determinada igreja, que por motivo, vocês vão saber por que eu não vou falar o nome. Então ela perguntou se eu congregava, eu disse para ela que não. Que eu não precisava congregar porque eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho, sabe, a minha liberdade para falar com Deus aonde quer que eu vá, que eu esteja. E eu disse para ela que eu não tinha necessidade de fazer grandes orações. Eu acordo pela manhã e a minha oração é essa: Senhor, gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia eu poder levantar dessa cama e ir trabalhar. Obrigado, Senhor, pelos meus membros e órgãos perfeitos. Obrigado pela minha família, pelo pão de cada dia, pelo prazer de eu ter um pouco de conhecimento sobre o Senhor. E meu único pedido que eu faço a Deus é o seguinte: Senhor, me conceda misericórdia. Pronto. E encerro a minha oração dizendo para Ele que eu preciso muito dEle, que eu o amo. E para mim isso é a religião, né? Eu não preciso. Não tome isso como orgulho. Não me julgue um cara orgulhoso, sabe, soberbo por eu falar isso. E ela estava me perguntando por que eu não congregava. E eu disse para ela por que eu não congregava, né? Que eu tinha sido, sim, né, pastor de uma determinada igreja, e que depois de muito tempo eu pude perceber que não era aquilo que eu buscava, não era aquilo que eu procurava fazer, e eu saí. Então ela me contou a respeito da igreja que ela frequenta. Ela tem um filho que é doente, né? Não entrei em detalhe, ela não entrou, mas tudo indica que era doente mental. E ela disse que o pastor havia mandado ela fazer um voto numa fogueira santa de Israel, e que ela fizesse a oferta dela. Pois bem, essa senhora colocou uma cédula de R$ 50 e foi recusada pelo pastor. Porque o pastor disse para ela que não iria receber aquela oferta, porque aquilo não era um sacrifício, que Jesus não iria aceitar aquela oferta. E ela, coitada, decepcionada, né? Ela saiu em busca de uma igreja que ela pudesse fazer aquela oferta, porque ela ainda acreditava que a oferta que ela deu foi de coração, né? Seria aceita por Deus, mas infelizmente o pastor não quis receber. Moral da história, para eu não me alongar muito, pessoal: com Deus não se negocia, pessoal. Eu vou só fazer uma pergunta para você, meu amigo e minha amiga, que está me ouvindo nesse momento. Se eu pego esse relógio aqui, um exemplo, e dou de presente para você, e em seguida eu digo: fulana, agora você vai me dar isso, você vai me dar aquilo, você vai me dar, sabe? Eu pergunto para você: eu te dei aquele relógio de presente ou eu negociei com você? As pessoas precisam acordar para esses maus pastores, esses falsos profetas. Conforme diz as escrituras, são lobos vorazes. Eles existem para
delapidar seu patrimônio. É aquele tipo de pastor que o apóstolo disse: acautelai-vos, porque esses só arrancam a lã e a gordura das ovelhas e não apacenta as ovelhas. Então, meu amigo, minha amiga, pare de negociar com Deus. Se você quer fazer uma oferta, faça a oferta segundo a Bíblia fala. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por tristeza e nem com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando você dá um presente para uma pessoa, você não tem que ficar cobrando daquela pessoa um outro presente. Não me dê presente assim que eu não quero. Imagina Deus, né? Então, às vezes, esses pastores, eles se aproveitam, às vezes, da ganância. Sim, porque tem gente que é ganancioso. Vai para a igreja porque ele ouviu dizer que ele vai arrebentar, que ele vai ficar rico. Outros carentes de amor, né? Pessoas que são desprezadas cá fora, né? Outras estão angustiadas, né? Porque tem um parente doente e já gastou todo o dinheiro, sabe? Os médicos já desenganaram, então ela vai, coitada, pensando que ali, sabe, ela vai encontrar uma resposta. E aí esses homens se aproveitam dessas pessoas e aí arrancam tudo que ela tem, que as pessoas têm. Então, não negocie com Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, quando você, sabe, você tem um desejo no seu coração de conhecer Deus, de ter uma vida com Deus, sabe, você vai ter tudo que você precisa, porque o próprio Deus vai cuidar de você. Não precisa você estar, sabe, fazendo sacrifício. Você vê esses homens aí com Rolex em outdoor. Eu passei em Feira de Santana, eu vi um menino novo, sabe, o cara se vê no semblante do cara. Ah, mas você está julgando? Não, não estou julgando não. A Bíblia fala que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Não precisa eu estar julgando não, a gente vê, né? A pessoa que tem um pouco de conhecimento da palavra, ela sabe discernir entre o lobo e o pastor. Tem pastores aí decentes, tem pastores honestos, humildes, que trabalham no seu trabalho e depois trabalham na sua igreja, que não é pesado, né, na igreja, mas tem pastores que só quer dinheiro, pessoal. Como é que um cara chega para uma senhora e diz que Jesus não aceitou os 50 reais dele? Quando foi que Deus falou isso para ele? Quando? Mentiroso, canalha, falso. Você vai prestar conta, pastor. Por isso que eu saí da igreja. O meu receio de um dia ter que prestar conta a Deus, quando eu comecei a perceber que o que eu fazia não condizia com as escrituras, eu deixei a mordomia que eu tinha. Sabe, eu usava a gravata da Brooksfield, da Via Veneto, uma gravata que há 20 anos atrás custava 250 reais. Eu abri mão de tudo isso, morava no condomínio na Zona Sul de São Paulo, onde só médicos, juízes, advogados bem conceituados moravam. Eu abri mão de tudo isso, estou ralando aqui, ó, no táxi, mas eu durmo tranquilo, porque eu tenho certeza que hoje eu não leso a consciência fraca do meu irmão. Eu tenho vontade, sim, de um dia, sabe? Eu não frequento igreja nenhuma hoje, eu não sou pastor, hoje eu não estou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou membro de igreja evangélica nenhuma. Mas eu confio nesse ser lá de cima e creio unicamente e exclusivamente nele. E digo para você, meu amigo, minha amiga, não se deixe enganar por esses falsos pastores. Não se deixe
Eu sei que tem pessoas aí que vão dizer assim, ele hoje está falando mal porque ele não é mais da igreja. Eu não sou porque eu não quis. Eu, para sair da igreja, eu tive que comprar a minha passagem e vir-me embora, porque pela igreja eu não teria saído. Eu não saí porque adulterei, eu não saí porque eu roubei, eu não saí por erro, não. Eu saí porque eu senti que ali o que eu fazia estava errado, biblicamente. E decidi hoje estar aqui. Então, meu amigo, minha amiga, toma cuidado com esses homens. Toma cuidado com eles. Valeu? Reflita um pouco sobre tudo isso que você está ouvindo. Um abraço.